Boa noite, pessoal. Vou começar então a gravação da nossa aula de hoje. A gente está falando ainda sobre inquérito policial. Estamos vendo que está perdurando aí então essa quarentena, né? E aí vamos ter que nos adaptar cada vez mais, vamos ter que dar sequência então ao nosso material. E por isso já estou começando agora, então vou gravar vídeos bem curtinhos, em função de que muitos estão reclamando que não tem internet com qualidade suficiente para baixar vídeos longos. Então, vou tentar dividir os vídeos o máximo possível em vídeos curtinhos para facilitar que eu possa enviar para vocês também, que a minha internet também não é das melhores, mas que vocês também possam baixar e conseguir assistir aí todos os vídeos relativos à nossa matéria, tá? Vamos voltar aqui para o nosso estudo que diz respeito ao inquérito, então, e relembrando que na aula passada a gente falou das características do inquérito policial, né? E a gente parou a aula de hoje, vai começar no artigo 6º do Código de Processo Penal, quando fala das atividades propriamente ditas do inquérito policial. Então, a gente vai falar um pouco, claro que eu gostaria de mostrar para vocês os inquéritos, foi providenciado com muito carinho, eu tirei xerox de um monte de inquérito interessante, que eu julguei interessante para vocês. No retorno, eu espero que a gente consiga retornar o mais breve possível, em que pese eu estar achando que isso não vai acontecer tão logo, mas eu tirei xerox de vários inquéritos para vocês terem acesso, ver na prática como é que funciona. Então, para mim também está sendo difícil essa adaptação aí, essas videoaulas sem poder estar perto, né, olho no olho, fazendo as perguntas e eu passando para vocês, às vezes, coisas que dizem respeito mais até à vida prática. Claro que sempre associado à teoria, né, que é indispensável. Eu sempre digo para vocês, a gente precisa saber a teoria até para poder discuti-la, né? E enquanto a gente não tem o poder da caneta na mão, a gente precisa saber o que diz a lei, né? E quais são os posicionamentos aí decorrentes disso. Depois que a gente tiver com a caneta na mão, aí a gente pode, na prática, ver que as coisas não são bem como a teoria pregoa. Mas até lá a gente precisa seguir, né? Precisa passar nos concursos, precisa passar na OAB, então a gente precisa acompanhar, né, a parte teórica, depois na prática a gente vai vendo que as coisas não são bem como estão teoricamente dispostas, né? Bom, mas e o que eu quero dizer para vocês então? Que embora a gente não esteja presencialmente juntos e eu não possa estar mostrando os inquéritos para vocês e contando, até porque eu não vou fazer isso num vídeo, né? Contando os detalhes, às vezes um pouco sórdidos da prática, né? Embora a gente não esteja tendo essa oportunidade, vou tentar, de uma maneira mais fidedigna possível, passar para vocês aí, então, como é que se desenrola o inquérito. Vocês já sabem que ele é um procedimento pré-processual, que ele não tem contraditório, muito embora a gente possa trabalhar com ampla defesa no inquérito por ocasião do interrogatório, né, que a pessoa tem direito de livremente se expor, embora tenha o direito constitucional de nada declarar. Mas a atividade do inquérito policial, também já falei isso, mas vou repetir, o inquérito policial ele não tem nulidades no inquérito, que a gente poderá constatar são nulidades nas diligências, nas provas produzidas no inquérito, quando elas são provas irrepetíveis, por exemplo, uma perícia que não tenha sido feita com os critérios legais, ela pode ser uma perícia nula. Isso sim, alguns elementos dentro do inquérito podem ser considerados nulos, mas o inquérito em si não é eivado de nulidade. O inquérito não é um procedimento contra o qual possa ser feito um recurso alegando nulidade do inquérito policial, tá? Por inobservância de ordem de procedimento. O inquérito não tem ordem de procedimento, assim, no seguinte sentido: o processo, ele tem a formalidade exata a ser cumprida. Primeiro se intima tal parte, depois se dá tantos dias para vista, depois se intima tantos dias para audiência, tantas testemunhas, não? Tudo bonitinho. Ele tem todo um rigorismo, o processo penal, que não tem o inquérito policial. O inquérito policial não tem nem sequer uma ordem lógica. Primeiro tem que ouvir testemunha, depois tem que ouvir o acusado, por último. Não tem nada disso. Então, não há esse tipo de argumentação de nulidade no inquérito, tá? Quem vai determinar o que vai ser feito no inquérito é a autoridade que o preside, que é o delegado de polícia, seja civil, seja federal, tá? A gente já viu isso num vídeo passado,
Sempre quem preside o inquérito policial é a autoridade de polícia judiciária, o delegado de polícia, no caso da Polícia Civil, delegado de Polícia Federal, no caso da Polícia Federal, tá? O inquérito que é presidido, então, por essas autoridades, por essas duas autoridades, ele tem uma sequência que não é uma sequência ordenada, assim, no sentido de que há uma primeira, segunda, terceira, não há um desencadeamento de providências com uma ordem determinada. E essas providências, então, que não tem uma ordem determinada, elas estão no artigo 6º. Estou olhando aqui para a minha esquerda, porque eu estou com o Código de Processo Penal aqui na minha esquerda, então por isso que eu estou olhando para cá, tá? Quando eu estiver olhando para cá, vocês vão saber que eu estou lendo o Código de Processo Penal aqui, olhando o código para vocês. Acompanhem aí, então, no Código de Processo Penal de vocês, a leitura do artigo 6º do Código de Processo Penal, que é o artigo que vai tratar das diligências que vão ser providenciadas no inquérito policial depois que ele foi instaurado, então, tá? Vamos lá. O artigo 6º vai dizer que logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá 2 pontos. E aí vem as diligências que vão ser realizadas, tá? Sempre a critério da autoridade policial. 1. Dirigir-se ao local providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Bom, pessoal, esse inciso 1 está tratando do local do fato, tá? Local de um crime, local de crime é da Polícia Judiciária, tá? Se é um crime de competência estadual, é da Polícia Estadual, Polícia Civil Estadual. Se é um crime de competência da Justiça Federal, o local do crime é da Polícia Federal, tá? Se é um crime militar, aí o local do crime é da Polícia Militar, tá? Se é um crime de competência, vamos ver de quem aqui, né? Da Justiça, que a gente já falou lá na outra aula, da atribuição das polícias do Senado, daí o local é da Polícia do Senado, tá? Mas o local do crime de atribuição da Polícia Judiciária, então ele vai... O que é feito nesse local do crime, tá? Por que o artigo diz providenciando-se para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos? Porque o local do crime, a gente fala sempre no contexto policial, que o local do crime fala, o cadáver fala, tá? Quando tem um cadáver, o cadáver fala. Mas como assim o cadáver fala? Sim, vocês sabem, vocês assistem séries policiais, né? Ainda mais agora em tempos de pandemia, todo mundo ligado na Netflix, e as séries que mais têm audiência são as séries policiais, né? Tá todo mundo acostumado a ver local de crime e cadáver aí, né? Então, o cenário do crime fala por si, é isso que o artigo 6º, inciso 1, tá querendo dizer. Não se pode alterar o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos para não se perderem provas. Tá? Então, aquele que primeiro chega no local do crime, normalmente é a Brigada Militar, que é responsável pela preservação da ordem pública, geralmente é quem é acionado pelo 190 para dizer que houve um determinado crime, né? Para chegar a notícia do crime. Então, dificilmente alguém vai ligar de madrugada para a Polícia Civil dizendo, tem um tiroteio aqui no bairro X. Eles vão ligar para a Brigada Militar e ir lá para conter esse tiroteio, né? Então, quando a Brigada Militar chega no local, a Brigada Militar é responsável por isolar esse local e acionar a Polícia Civil para que a Polícia Civil, através da autoridade policial, que é a quem preside a investigação, então, que vá até o local para a realização das diligências afetas à investigação. Bom, esse dirigir-se ao local, tá? A autoridade policial, ela trabalha através dos seus longamanos, que são os agentes policiais. Então, a autoridade policial, não há uma exigência de que a autoridade policial esteja em todo e qualquer local de crime, assim como não há uma exigência que a autoridade policial pessoalmente faça todas as diligências que estão ali no artigo 6º. A autoridade policial é a responsável por aquela investigação. Ela é a autoridade imbuída dessa responsabilidade. Ela que assina. Se der alguma coisa, se der certo, não fez mais que a obrigação. Se der errado, quem assina é a autoridade policial. Então, essa é a sua responsabilidade. E ela age através dos seus longamanos, que são os agentes policiais. Então, não há nenhum problema da autoridade policial determinar que o agente A, B ou C desloque-se para realizar determinada diligência X, Y ou Z, ok? Então,
Esse dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas, até a chegada dos peritos, significa estar no local do crime e determinar o que vai ser feito ali quando há um local de crime, né? Então, imaginem vocês aí um local de homicídio, tá lá o cadáver e a autoridade policial se desloca até o local com seus agentes policiais e chama a perícia, né? Para quem não sabe, eu não sei se vocês sabem, mas muita gente leiga não sabe, e muita gente, até estagiário do Poder Judiciário, do Ministério Público, não tem essa noção ou se esquece disso. O IGP não faz parte, no nosso estado, no Rio Grande do Sul, o Instituto Geral de Perícias não faz parte da Polícia Civil, não é um órgão da Polícia Civil, ele é um órgão da Secretaria de Segurança Pública, mas não da Polícia Civil. Então a Polícia Civil não tem ingerência, não sou eu, delegado de polícia, que chamo os peritos lá no sentido de eles não se reportam a mim como chefe deles, eles têm uma hierarquia, eles têm um chefe lá, um diretor do Instituto Geral de Perícias, e a gente, enquanto instituição Polícia Civil, oficia para esses profissionais, determinando que eles compareçam, requisitando, eu requisito uma perícia e aí esses profissionais comparecem e fazem a perícia. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente recebe ofícios, tá? Por isso que eu digo estagiário, porque sempre quem leva a culpa é o estagiário, né? A gente recebe ofícios do fórum, do MP, pedindo, determinando que em 48 horas, em uma semana, em 5 dias, seja juntado o laudo tal. Eu não tenho atribuição, eu não tenho como obrigar o perito a juntar esse laudo em tantos dias, porque eu não sou chefe do perito. O máximo que eu posso fazer é pegar esse ofício do MP e redirecionar para o IGP, dizendo, olha, senhor diretor do IGP, o MP está pedindo que seja cumprida essa diligência aqui, essa perícia em X dias, mas mais que isso não posso fazer. E aí a gente responde para o MP e para o judiciário dizendo isso, olha, foi oficiado para o IGP pedindo. Agora, não tenho como obrigá-los a fazer, porque eles não são subordinados a mim, tá? E caso vocês não saibam, o Instituto Geral de Perícias é um órgão da Secretaria de Segurança Pública que é extremamente, como é que eu vou dizer para vocês, desfalcado. Eles estão à míngua, tem pouquíssimos servidores, a estrutura deles é pior, se a nossa polícia já é ruim, a deles é bem pior. Então isso gera um acúmulo gigantesco de perícias. A gente tem perícia aí esperando há anos na fila de espera para ser feita, e eu não posso nem dizer que isso é uma desídia ou que isso é uma negligência do pessoal que trabalha no IGP, porque eles têm, imaginem, né, todos os inquéritos do estado inteiro, eles têm muitos e muitos inquéritos para trabalhar e pouquíssimos peritos, né? Então, se vocês não imagino eu que vocês conheçam essa realidade. Caso não conheçam, estou trazendo ao conhecimento de vocês. O que a gente deveria ter em termos de Instituto Geral de Perícias? A gente deveria ter estilo CSI, né? Na minha opinião, a gente deveria ter uma polícia científica. Eu acho que o IGP não deveria ser dissociado da polícia, deveria ser órgão da Polícia Civil, porque é a Polícia Civil que é o órgão repressor encarregado de fazer as investigações a nível do estado, né, nível federal aí a Polícia Federal, mas o IGP seria a polícia científica, né, então deveria ser atrelado à Polícia Civil, mas não é, e o Instituto Geral de Perícias deveria ser extremamente qualificado, assim, com uma tecnologia enorme, não só para casos de repercussão, como a gente vê aí às vezes, né, caso Isabela Nardoni, vocês lembram tudo que foi feito, toda aquela perícia no local, aquela reconstituição de crime, tudo aquilo, caso de repercussão, né? Agora, deveria acontecer aquilo pro Zé Mané, que morreu ali na esquina, e pro caso da Isabela Nardoni, não só para alguns casos de maior repercussão, que geram uma maior atenção do governo do estado, porque o IGP é a órgão atrelado ao Poder Executivo, né? Secretaria de Segurança Pública. Bom, eu disse para vocês que eu ia fazer vídeos curtinhos, já estamos com 14 minutos de vídeo, então vou parar aqui e em seguida eu continuo, tá bom?